Salve, salve, galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História e hoje, dando continuidade a como o Renascimento foi experimentado por outras nações europeias, além da Itália, falaremos sobre França, Inglaterra, Alemanha e Holanda. E vamos começar então com Erasmo de Roterdã, que viveu na Holanda em 1466 até 1536 e autor do livro Elogio da Loucura, no qual ele não estudou a psique humana, embora ele fale sobre loucura, mas nas suas sátiras ele tece críticas à Igreja Católica e suas práticas, condenando, por exemplo, a imoralidade, a ganância, a intolerância. E ao fazer essas críticas muito contundentes a algumas práticas da Igreja Católica e do clero, ele obviamente vai atrair vários inimigos. Mas é uma obra muito questionadora. Então ela está rompendo com o que era comum até aquele momento. Por isso que a sua obra é tão importante para a gente até hoje. Um grande ícone francês foi François Rabelais, que viveu entre 1494 e 1553 e é autor da grande obra Gargantua e Pantagruel, uma comédia na qual ele vai tecer várias críticas à Igreja Católica. Embora ele faça uso do estilo de cavalaria, o seu texto, cheio de humor e sátiras, vai romper com padrões até então estabelecidos na França naquele momento. E é muito interessante perceber que Rabelais, nessa obra, tece uma crítica à sociedade do seu tempo, em especial à Igreja Católica. Então, na história, o gigante Gargantua e seu filho Pantagruel, junto com seus amigos, estão em busca de uma garrafa sagrada, fazendo uma sátira ao Santo Graal. E é muito interessante que, no decorrer da obra, ao fazer uso de expressões populares, de palavras de baixo calão e de trabalhar o texto de forma muito realista, ele vai ser o germe do que hoje a gente entende como romance moderno. E é muito importante perceber isso, que seja lá na Holanda, seja na França, dois autores completamente diferentes estão fazendo críticas à Igreja Católica e denunciando algumas de suas práticas. Isso aos poucos vai se espalhando por toda a Europa. Na França nós também temos como grande expoente o filósofo Michel de Montaigne, que viveu entre 1533 e 1592, autor de Ensaios. É um livro no qual ele escreve vários textos abordando vários assuntos, em especial sobre as experiências humanas e questões metafísicas. Dois dos seus ensaios vão ser destinados, por exemplo, à educação, no qual ele faz duras críticas à memorização, a ideia de que para você aprender você tinha que decorar. Pelo contrário, ele era defensor do empirismo, no qual as experiências deveriam ser vivenciadas. Então, através da ciência, você conseguiria aprender as coisas não decorando. Já na região da Alemanha, nós teremos como destaque um pintor e arquiteto chamado Albrecht Dürer, que viveu entre 1471 e 1528, e ele vai ser um grande mestre no uso do realismo e da perspectiva, sendo consagrado por obras como a Adoração aos Reis Magos, a Adoração à Santíssima Trindade e a Melancolia. Ele ficou muito famoso por várias obras, destacando-se a Adoração da Santíssima Trindade, quadro no qual ele traz muita dramaticidade para essa representação de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com muita cor, com muita vida. Ele também fez a Adoração aos Reis Magos, no qual ele retrata a chegada dos Reis Magos após o nascimento de Jesus, colocando Maria e José na frente e criando toda uma perspectiva, um fundo atrás, e pela clássica Melancolia, no qual muitos autores debatem e dizem que ele versa um pouco nessa gravura para falar sobre as questões da mente. Então, mais um grande expoente do Renascimento, só que alemão. E por último, e não menos importante, nós vamos falar dos ingleses, Thomas More e William Shakespeare. E vamos começar então falando um pouquinho sobre Thomas More, que viveu entre 1476 e 1535 e foi autor do livro chamado Utopia, livro no qual ele descreve uma sociedade perfeita. Nesse livro, ele cria uma ilha imaginária onde tudo dá certo,
política, religião, sociedade, tudo funciona de forma utópica. Tanto é que essa palavra é usada até hoje como símbolo de algo perfeito. Então, ele faz, de certa forma, uma crítica aos conflitos que eram experimentados pela Europa. E é muito interessante que nesse livro ele coloca que uma pessoa, um governante, que não é corrompido pelo dinheiro, ele é uma pessoa melhor, uma pessoa capaz de governar de forma melhor. Então ele faz uma crítica à ganância europeia desse período. E por fim, temos o principal autor do teatro elisabetano, William Shakespeare, que viveu entre 1564 e 1616 e é o principal, o mais famoso dramaturgo inglês que a gente conhece até hoje. Com obras como Romeu e Julieta, Hamlet, Rei Lear, Sonhos de uma Noite de Verão, ele vai retratar um pouco a sociedade inglesa daquela época. Acredito que sua obra mais famosa do grande público seja Romeu e Julieta. Nela, ele retrata uma história de amor proibido entre dois jovens italianos de famílias rivais, Romeu e Julieta. Então, suas famílias proíbem o seu romance e isso vai levar a um desfecho trágico para a história. Por quê? Naquela época, as pessoas não se casavam por amor. O casamento ele era um negócio entre famílias. Então, era impossível para, naquela época, que essa história de amor tivesse um final feliz. Shakespeare ficou muito famoso exatamente por esses dramas e por essas tragédias. Em Hamlet, não é diferente. Nela, um príncipe dinamarquês, ele precisa vingar a morte do pai. E é muito surreal, porque o pai aparece em fantasma, dizendo que quem o matou foi seu tio, né, o seu irmão, que havia se casado com a mãe de Hamlet, Gertrude. Então ele precisava vingar essa morte do pai e matar o próprio tio. Sem sombra de dúvidas, sua obra mais leve e lúdica é Um Sonho numa Noite de Verão, no qual, ao trabalhar um triângulo amoroso, ele sugere várias situações muito lúdicas, divertidas e engraçadas acontecendo numa floresta, com a presença de fadas, seres mitológicos, e no fim de tudo, ele tenta te convencer que tudo não passou apenas de um sonho. Então, galerinha, eu trouxe para vocês alguns autores, alguns pintores, algumas pessoas que em outros países, além da Itália, estavam produzindo obras que são consideradas heranças do Renascimento. Então esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês estejam gostando, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal e até a próxima aula.